encontrei amigos que pagaram o meu aluguel, que me levaram cestas básicas lá para me ajudar por um período. São pessoas que têm uma fé em Cristo e põem em prática o que eles aprenderam a respeito de Cristo, de amar ao outro. Eles amaram a minha vida e esse amor ele foi me constrangendo, foi me deixando envergonhado. E na medida que eu me envergonhei de estar ali cometendo erros, traficando, vendendo drogas, usando drogas, eu fui me envergonhando ao ponto de não querer mais viver dessa forma. Olá, esse é o Comic Worm Podcast. Eu sou o Vitor. E eu sou o Penha. E esses itens aqui atrás, eles estão disponíveis para você poder comprar na loja da Perisson Presentes. E hoje, no episódio de hoje aqui, vamos apresentar para vocês o Itamar Xavier, o nosso queridíssimo convidado. Tudo certo, professor? Tudo bem? Bem-vindo. Tudo jóia, maravilha. É uma honra ter você aqui. A honra é minha ser convidado, ter a oportunidade de compartilhar a minha vivência, minhas histórias. Que bom, é uma grande vivência. São uma história de bastante aprendizado, pelo que eu pesquisei, pelo que eu sei, pelo que a gente sabe de você aí da região. E já de cara, o que me impactou bastante nessa história é que você não veio de um berço privilegiado. Sim. Né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, exatamente. Conta um pouco pra gente como foi desde a infância, quando começou essa paixão pela arte, essa chama dentro de você. Então, eu sou de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo. Cresci num bairro chamado Vila Guacuri, em São Paulo. Meus pais, minha mãe é deficiente intelectual, meu pai é alcoolista, ambos estão juntos até hoje. E se tornaram moradores de rua quando eu ainda tinha cerca de 6 anos de idade. Fui levado para morar com um casal de tios. Meus tios, meu tio alcoolista, minha tia naquela situação de viver uma vida ali de abuso, também se tornou alguém agressiva e tal. E no meio do abuso, da violência, num bairro também já muito violento, eu cresci. E tive o meu primeiro contato com as artes quando eu tinha 6 anos de idade. E eu me recordo que o meu tio trabalhava numa empresa e havia um concurso de desenho. E eu participei desse concurso e fiquei em segundo lugar, para minha surpresa. Participei sem muita expectativa, mas fiquei em segundo lugar. Uhum. E desde então eu continuei desenhando e pintando até hoje. Bacana. Mas uma pergunta que geralmente o pessoal gosta de separar a pessoa que tem talento da pessoa que aprendeu. Você tinha talento desde cedo ou você aprendeu a arte? Ou ela fluiu de dentro de você? Como você define isso? Eu acho que o desenho, como eu dou aula, eu costumo dizer para os meus alunos que todos desenham, até porque o conceito de desenho é ponto e linha. Se você é capaz de fazer ponto e linha, você é capaz de expressar alguma ideia, alguma figura, né, alguma coisa a partir de ponto e linha. Então eu acho que todo mundo já nasce sabendo desenhar e com potencial de crescer ali desenhando ou na arte. A arte é a expressão, então todos nós somos capazes de nos expressar através da arte, seja no desenho, na pintura, na música, talvez, né, precise de bastante treino. Bastante treino. E você, como você disse, não é de Prudente. Você veio pra cá, pra Prudente, devido a esse casal de tios, né? Que você morou. Foi isso? Na verdade, eu cresci com esse casal de tios, né? Que passou a cuidar de mim. E no período que eu estive com eles, eu comecei a me envolver com drogas depois de um tempo, com a criminalidade. Fui preso várias vezes, fui baleado várias vezes. E na minha última passagem pela prisão, eu cumpri em torno de 6 anos de pena. E quando eu saí, eu vim para Presidente Prudente. Havia uma tia minha aqui, não era esses tios com quem eu fui criado, era uma outra tia. E eu chegando em Prudente, fui morar com ela, até porque ela me visitava na penitenciária e meu comprovante de endereço na penitenciária, para que eu cumprisse liberdade condicional, era em Presidente Prudente. Eu fui obrigado a vir para Presidente Prudente. Foi o destino. Foi o destino, sim, pode-se dizer.
foi aqui nessa cidade que você teve a sua grande volta, né? Sua grande reviravolta aí. E que reviravolta. Hoje não existe um prudentino que não tenha visto um mural daqueles das artes indígenas, ou qualquer mural realista no spray, que é uma coisa sensacional, com a assinatura sua, com a assinatura do Itamar. Pegando esse tópico da vida do crime, que dica você daria para adolescentes que entram nessa vida muito cedo? Eu com muita frequência, eu sou convidado para compartilhar essa minha vivência em escolas, penitenciárias, na FEBEM, né, que hoje é Fundação Casa. Uhum. Eu chamo de FEBEM até hoje, passei por ela várias vezes. Certo. E quando eu converso com esses jovens, com adolescentes, com crianças, né, até, eu costumo falar para elas sobre sonhos. E eu digo para elas que se eu conseguir, né, sair dessa situação de miséria que eu vivia, de pobreza, de envolvimento com crime, com drogas, significa que elas podem fazer coisas grandiosas. Eu, inclusive, trouxe alguns livrinhos aqui. Esses livrinhos são produções dos meus alunos. Eles escrevem, eles fazem as ilustrações. São as crianças que fazem, adolescentes. Tem aqui uma das histórias aqui, 4 amigos e 4 destinos. Foi durante um trabalho de combate ao uso de drogas. Enfim, são vários livrinhos que eles escrevem. E por que eu estou mostrando para vocês? Porque quando eu trabalho isso aqui com os meus alunos, eles têm a possibilidade de, ainda criança, imagine vocês, né? Imagine a pessoa que está nos assistindo agora, quando criança, ter a oportunidade de escrever um livrinho, né? Um livro, ilustrar, ter uma noite ali de autógrafo, né? Sabe? As pessoas vindo, pedindo seu autógrafo. É um sonho. É um sonho, é uma coisa super bacana. Eu também levo eles para fazer uma exposição dos trabalhos artísticos que a gente faz na sala de aula, como se estivéssemos mesmo em uma galeria de arte, como se fosse, né, uma galeria de arte dessas que eu estou expondo aí em vários lugares do mundo, na Itália, na França, enfim. E eu mostro para eles que não é diferente o que eu faço do que eles estão fazendo ali. A gente, em 2019, a gente fez um mosaico com 1.300.000 tampinhas. Esse mosaico, ele é o maior mosaico de tampas plásticas do mundo. E tudo isso mostra para a criança que ela é capaz de fazer coisas grandiosas. E às vezes quando a gente cresce sem saber o nosso potencial, sem saber o quanto que a gente pode fazer coisas grandiosas e magníficas, espetaculares. Nós somos seres espetaculares. E eu tento mostrar para as crianças para os meus alunos, que eles são espetaculares e podem fazer coisas grandiosas. Então, para você, qualquer um pode seguir no ramo da arte, desde que ame a arte de paixão, certo? Eu creio que sim. Se nós pararmos para pensar os grandes nomes da história da arte, né, no Brasil e no mundo, eles não eram, assim, tecnicamente, assim, né, gênios. Mas eles eram pessoas que amavam a arte, que contribuíam para o mundo da arte, e também eles se expressavam através da arte. Sonhavam. A gente pode parar para pensar até numa das obras de arte que foi vendida recentemente, que era uma banana numa fita. Eu vi isso daí. Esse cara provavelmente, ele não, talvez, né, eu também não tenho certeza, não sei disso, mas talvez ele não saiba se expressar através de um desenho, né, realista, né? Mas ele foi e colocou uma banana numa fita e ele expressou alguma coisa a partir disso. Aquele dos baldes também, que é aquela pilha de balde que cai, todo mundo bate palmas, e o pessoal faz até meme, mas foi uma expressão de arte, querendo ou não. Mas, professor Itamar, você comentou que você tem alguns murais de arte na Europa. Conta pra gente, como é que é um artista? Me fala como que fica a cabeça de uma pessoa, de um artista que saiu de um contexto horrível, de droga, vício, violência, conseguir ser jogado numa cidade interior, que você comentou até no Prudencast, que eu gosto da cidade, que ela é mais limpa, e hoje ter murais, a sua arte sendo reconhecida mundialmente.
Como que é a sua cabeça? Você ainda é aquela cabeça daquele menino de 6 anos, né? Que ganhou aquele campeonato de desenho, aquele concurso de desenho? Ou você já amadureceu mais e isso já se torna normal? Você falou sobre um episódio, né, no podcast de Prudente, como que é o Prudencast, Prudencast. onde eu cito a limpeza da cidade. Eu lembro que um dos participantes, ele riu, né, um dos entrevistadores, ele riu, falou, mas Prudente não é limpa. Uhum. Só que eu venho de São Paulo, onde os bairros que eu morei eram cheios de lixo para tudo que é lado. Não tem nem comparação. Eu vou com muita frequência para o Rio de Janeiro e visito bairros no Rio de Janeiro, até para fazer algumas das minhas ações, pintar, fazer oficinas, enfim. E são bairros assim, ó, jogados às traças, assim, o poder público não chega, tudo sujo. E em Prudente eu vejo uma atuação do poder público. O problema é que também existe uma questão de conscientização das pessoas. Eu já vi várias vezes o poder público ir limpar e no outro dia já está cheio de lixo. Isso é muito comum aqui em Presidente Prudente também. Mas, voltando, qual que foi a pergunta mesmo a respeito do... Como que é a cabeça de uma sim, pessoa que saiu desse contexto e hoje vive toda essa grandiosidade na vida? Ainda é aquela cabeça daquele menino? Ainda tem hora que para e olha, nossa, uau. Ou isso já se tornou normal pra você? Eu acho que às vezes a gente vai normalizando as coisas mesmo. A gente vai perdendo um pouco daquele brilho nos olhos quando a gente faz alguma coisa grande. E eu sou muito assim inconformado assim com algumas situações. Eu sempre quero melhorar e melhorar. Uhum. E quando eu caio na rotina e tá tudo muito bem, assim, sou convidado para ir aqui, ali, viajo, não sei o quê. Eu começo a normalizar isso e às vezes eu me sinto até um pouco ingrato, né, com a vida, porque eu não percebo o quanto que eu tô sendo abençoado, o quanto que eu fiz coisas ruins lá atrás e nem merecia, de certa forma, estar vivendo tudo que eu estou vivendo. E estou aqui vivendo e normalizei as coisas, não presto atenção no quanto que eu sou abençoado. Eu acho que a gente vai vivendo isso direto, né, com uma certa constância e para perceber, deixa de perceber, né, o quanto que a gente é abençoado com isso. Certo. Professor, a gente sabe, né, que você teve uma história de reviravolta, a vida deu cambalhotas pro lado positivo, né, com você. E a gente sabe que parte disso se deve, grande parte disso, imagino eu, se deve à religião. Se deve à crença em Jesus Cristo, em Deus. Conta pra gente como que foi esse momento de virada, entendeu? De sair daquele contexto e vir pra Deus, como que isso ocorreu? Que às vezes quando eu estou contando o meu testemunho, né, dando o meu testemunho e compartilhando essas minhas experiências, dá a entender que existe um mérito todo meu, né? Uhum. Mas na verdade não é bem assim. Existe sim um mérito nosso, né, de força de vontade, de querer mudar aquela situação difícil, mas nem todas as pessoas que passam pelo que eu passei possuem as mesmas oportunidades que eu tive, no sentido de pessoas me olharem como um sujeito de direitos e me darem uma mão. Não é todo mundo que vai ter amigos como eu tive, como eu encontrei aqui em Prudente. Encontrei amigos que pagaram o meu aluguel, que me levaram cestas básicas lá para me ajudar por um período. São pessoas que têm uma fé em Cristo e põem em prática o que eles aprenderam a respeito de Cristo, de amar ao outro. E eles amaram a minha vida e esse amor, ele foi me constrangendo, foi me deixando envergonhado. E na medida que eu me envergonhei de estar ali cometendo erros, traficando, vendendo drogas, usando drogas, eu fui me envergonhando ao ponto de não querer mais viver dessa forma. Uhum. Então esse amor foi me constrangendo, foi me deixando envergonhado e me impedindo de continuar vivendo da forma que eu vivia. Uhum. Então eu posso considerar que Cristo me libertou porque ele usou as pessoas ao meu redor para amar minha vida. Uhum.
E foi basicamente um evangelismo silencioso ou eles te convidavam? Ou você que tomou a iniciativa, não, eu vou a uma igreja porque eu quero ser parecido com eles, eu quero ter o amor que eles têm também. Aham, não, eu fui convidado, e aí, na medida que eu fui participando, eh, eu acredito que na medida que a gente vai se relacionando com pessoas que possuem essa fé em Cristo, você vai se tornando parecido com elas. Uhum. E são pessoas que automaticamente se parecem também com Cristo. Sim. E na medida que você se parece com essas pessoas, você também vai se parecendo com Cristo. E isso vai causando transformação. E é uma transformação, é um processo, né? Você nunca deixa de ser transformado por este amor, pela palavra de Cristo que nos traz novidade todos os dias. Toda vez que eu paro para ler uma mensagem na Bíblia, eh, algo novo me vem na mente, e esse processo de transformação ele é constante, ele é diário, ele não para. Talvez até o fim dos meus dias eu vou ser transformado diariamente. Sim. Bom, como também cristão, eu acredito também que Deus tem pra gente um avanço diário. E eu vejo que ele usa pessoas assim como você, que saiu de uma situação dessa, pra glorificar o nome dele. Porque até o pastor falava no púlpito da minha igreja um tempo atrás que Deus vai usar a pessoa que tá quebrada, que tá numa posição de dificuldade. Uma pessoa que não precisa de Deus, entre aspas, que todos precisamos, ela vai enxergar menos isso. Mas eu vejo também que pelo seu mérito próprio e por Deus, você tá engajando muita gente. Entendeu? Ter você em Presidente Prudente é assim, você é um presente de Deus pra essa cidade. Por quê? Você traz uma alegria. Se a gente vê um mural seu, a gente lembra, nossa, a gente também tem isso, não é só lá em São Paulo, não é só nos Estados Unidos, entendeu? Traz uma dignidade pra cidade. A gente tava vendo agora, né? Aqui até o estúdio. Sim. A gente passou de carro, a gente passou perto do shopping. Eu vi aquele mural da moça indígena cutucando. Eu falei, nossa, cara, eu vou entrevistar esse cara. Sabe? Eu fiquei feliz, assim, de novo, entendeu? Mas que bom, graças a Deus. E a próxima pergunta é: quais as suas inspirações para começar a desenhar, produzir arte profissionalmente? Profissionalmente, eu no início eu produzia por prazer. Eu dava aula em escolas, dava aula de oficinas de grafite, de pintura, de arte, e tinha um projeto de pintar escolas. E aconteceu que em uma das escolas onde eu estava pintando, estava realizando o projeto, houve aquela visita do programa lá do Luciano Huck, e ele trouxe lá o Eduardo Cobra, né? E quando eles visitaram a escola, fizeram toda aquela matéria, contando minha história, falando sobre o meu projeto com as escolas, de pintar as As bibliotecas escolas, meu também. projeto das bibliotecas, enfim, aquilo me deixou motivado. Eu estava ali pintando com um dos maiores muralistas do mundo, e eu fiquei motivado a continuar pintando. Fui trazido para a Fundação Inova, a Fundação Inova estava ainda no processo de construção, né, do projeto Inova, e dentro do Inova eu comecei a pintar, né, eu tive essa oportunidade de pintar tudo dentro do Inova, fazer murais, pintar telas, dar oficinas ali dentro do Inova, e daí em diante eu não parei mais de pintar. Comecei a pintar, pintando ruas, comecei a conhecer artistas de vários estados e municípios, passaram a me procurar em Presidente Prudente, e eu comecei a realizar eventos de grafite, trazer artistas do país inteiro para cá. E na medida que eu fui pintando, isso começou a virar uma profissão. As pessoas começaram a me procurar para pintar um estabelecimento, um hotel, uma loja de autopeças, enfim. E aí começou a virar um comércio, né? Um trabalho. E eu comecei a fazer isso paralelamente com a minha aula dentro das escolas. E não parei mais até hoje. Depois comecei a pintar telas também com muita frequência. As minhas telas começaram a ser expostas em várias feiras, bienais de arte. E tô aí até hoje pintando. Rapaz. E como que chegou na Europa? É uma curiosidade que eu tô até agora. Como que chegou na Europa?
Então, eu tenho obras numa galeria no Rio de Janeiro, que é a Ava Galeria. O dono, né, o curador, que é o Edson Cardoso, ele tem sede na Finlândia e ele realiza feiras. Ele participa de feiras, né, em Paris, em vários lugares do mundo aí, né. Então ele nessas feiras ele me coloca lá no seu stand com as minhas obras. Então ele me coloca na Feira de Arte de Osaka, no Japão, na própria Feira de Arte de Paris, que fica no Carrossel do Louvre, e em outros lugares que ele acaba tá levando assim a Então minhas é um obras. contato de um amigo. Muito bom. Bacana. É. Cara, sobre essa E questão também tem assim editais também, Uhum, né? Editais assim não param de aparecer. Uhum. sobre essa questão de ir pra fora do país, mesmo sendo um artista incrível, você já sofreu algum tipo de preconceito nesses países da Europa, nos Estados Unidos? Meu, dizem que o pessoal na França é um povo bem chato e tal, né? Uhum. Impaciente. E eu lembro que eu estava com a minha irmã participando da Feira de Arte de Paris. E a gente não fala inglês, a gente não fala espanhol, a gente não fala outro idioma, né? E vivíamos o tempo todo pedindo informação. E na França as pessoas paravam com a maior paciência e ficavam ali a todo momento tentando fazer a gente entender o que eles estavam querendo dizer para nós. E se esforçavam para nos ajudar. A gente queria informação para saber onde tinha que pegar um trem, como que a gente fazia para chegar em algum lugar. E as pessoas faziam assim questão de se esforçar para nos ajudar. Então não me senti de maneira nenhuma assim tratado com preconceito, nem na França, nem em outros países que eu Uhum. tive a oportunidade de estar conhecendo. Bom, aqui no roteiro, né? Roteiro, script. A gente tá aqui com uma informação que também eu já vi esse mural, que chama Razão e Emoção. É o seu maior mural? Esse? Maior, eu acho que não é o maior. Hoje eu tenho um mural lá no Museu Histórico de Prudente, Uhum. que é maior que esse. Mas esse é o mais especial. Uhum. Esse eu tive um feedback do próprio Eduardo Cobra, eu mandei pra ele no WhatsApp. Ele falou: "Mano, que louco, hein? Uhum. Gostei pra caramba". Então, foi o primeiro mural que eu fiz, né, nessa proporção, desse tamanho. E mesmo pra quem estava começando ali, eu vi que ficou legal e tive esse feedback de alguém tão importante quanto o Eduardo Cobra. Então, Certo. pra mim é o mais importante deles. Que Você, bacana. como artista, eu lembro que você citou a obra da banana colada no quadro com a fita. Eu andei estudando um pouco sobre essa manifestação artística. Da arte moderna? E eu acabei chegando à conclusão que a banana presa no quadro, ela tem um sentido de crítica ao valor que a arte hoje em dia tem no mercado. A como as pessoas dão um valor para a arte. Sendo que a Sim. arte ela deveria ser algo que passa um sentimento. Você, como artista, o que você acha sobre isso? O universo da arte é um universo assim bem complexo, né? A gente vê às vezes um trabalho técnico. Por exemplo, eu conheço um artista, o nome dele é Strike. Tecnicamente ele é muito bom. Ele faz um trabalho hiperrealista e a mesma coisa de você ver uma foto ali, ó, na parede, como se alguém tivesse feito uma impressão e colado ali. Então, tecnicamente ele é excelente. E as obras dele não chegam nem perto do valor de uma obra como essa, né? Chega a ser Uhum. nem 1% do valor de uma obra dessa. Ele é um artista reconhecido no universo do grafite, mas o trabalho dele não é muito valorizado. Uhum. E ao mesmo tempo a gente vê um cara com uma banana, um cara que às vezes coloca um óculos no chão, tendo a obra valorizada em milhões, né, em milhares e milhões de reais. Então, Uhum. isso deixa muito o artista chateado e até faz com que muito artista desista de permanecer pintando, produzindo arte, porque ele vê que ele se dedica, estuda técnicas, enfim, e a obra dele não ganha o valor e o respeito que muitas obras
onde o artista ele não teve o menor trabalho de ir lá e fazer, tem. Então essa parte do grafite acaba até mesmo sendo injustiçada, né? Porque você percebe, poxa, tem um cara na Europa e ele quer se expressar de um jeito, digamos, bobo, e ele desenha, ele só joga a tinta aleatoriamente no quadro e fala, esse quadro aqui, ele é o quadro mais belo. Enquanto tem vários murais que você mesmo fez também, que não tem esse sentido de ter um valor, mas sim de passar uma mensagem, mas passar uma sensação, lembrar alguém de algo. Você acha que esse tipo de arte deveria ser mais valorizado? Acho como o grafite. E com que tipo de sentimento você procura passar para as pessoas que vão ver a sua arte? Eu procuro. Uma das coisas que eu às vezes me manifesto politicamente, mas eu gosto de expressar o belo. Então eu gosto de retratar mulheres, a natureza, né, envolver mulheres no meio da natureza. E eu acho realmente que o artista de rua, o grafiteiro, ele merece ser mais reconhecido, né, mais valorizado. E tudo começa às vezes com o próprio poder público que olha e não dá, né, o devido É valor. marginalizado. Isso. Às vezes as pessoas, às vezes, por exemplo, pagam para alguém ir lá e pintar todo um estabelecimento e pagam uma fortuna só para o cara pintar. É claro, o trabalho dele tem um valor, né? E merece esse valor. Mas às vezes o artista ele vai pintar da mesma forma que o pintor iria pintar, o artista também vai pintar e ainda vai fazer o desenho. E o cara que está contratando ele quer pagar menos do que pagaria para o pintor. Uhum. Então isso mostra o quanto que o artista de rua e grafiteiro ele é desvalorizado. Certo. E, de certa forma, igual eu falei, é marginalizado. A gente vê aí na internet o pessoal que, não, sem alvará, às vezes até com alvará, uma autorização do governo, da cidade, estado, vai fazer um mural, gente apontando, gente chamando polícia. Porque às vezes pode ser um prédio demolido, mas porque tem alguém se expressando ali, as pessoas se incomodam. E isso é uma coisa muito ruim do ser humano. Se incomodar com a expressão do próximo. E eu queria saber, você já foi, você é bem reconhecido hoje em dia, mas alguém já, tipo, te tocou de algum lugar? Alguém já chamou polícia pra você quando você estava pintando? Isso já aconteceu com você? Já algum tempo atrás, eu estava pintando um muro para a Unimed. Aí eu estava lá no muro, da Unimed, e na hora que eu começo a desenhar, eu faço o que a gente chama no grafite de grid orgânico. E faço várias marcações aleatórias. Estava ali fazendo as marcações, né, faço um triângulo, um X, faço letras, marcações aleatórias. Eu uso essas marcações, tiro uma foto das marcações e pego a imagem que eu quero retratar e mesclo num aplicativo no celular. E aí eu sei onde fica cada parte do desenho, onde começa, onde termina. Seria aquele esquema de ampliação antigo que era o quadriculado. Uhum. E aí tava ali fazendo as marcações e saiu uns funcionários da Unimed e um deles olhou para mim e falou: "Ei, você não tem vergonha na cara, não?" Aí ficou me questionando se eu não tinha vergonha na cara. Eu falei: "Meu, o pessoal me pagou para eu vir fazer isso aqui. Eu tô recebendo, a Unimed me chamou para vir aqui." Ele, aí saiu brabo. Tipo, eu fiquei até imaginando, será que ele tá pensando, meu, o pessoal paga para ele fazer essa porcaria? Tava no grid do desenho ainda, tava no esboço. Aí foi embora. Aí eu fiquei ali fazendo, né? E acho que no outro dia ele apareceu. Aí ele apareceu no outro dia, o desenho estava pronto e o desenho ficou bem bonito. Uhum. O desenho ele retratava uma linha do tempo, né? Retratando a saúde em todas as fases da vida e tal. Uhum. Então eu fiz junto com outro artista que era o João Célio. A gente desenhou um bebê, depois a gente desenhou uma criança, uma jovem, depois um casal adulto e por fim eu desenhei um casal de idosos se beijando assim, né? Uhum. Então retratando a saúde em todas as fases da vida. E quando ele olhou assim e viu que o desenho ficou belo, ficou bonito, ele ficou todo sem graça, assim. Não tocou no assunto e foi embora, entrou para dentro do... Disfarçou. Disfarçou, não teve nem coragem de pedir desculpa, mas eu percebi assim no olhar dele que ele
olhou e falou, poxa, ficou bacana. Ele deu aquela curtida silenciosa, né? Curtida silenciosa. Tipo, mas eu não culpo ele, porque isso tá incutido. Tá incutido na cabeça das pessoas ainda. É 2025, entendeu? O Brasil tomou 7-1 pra Alemanha e o povo ainda não acorda pra essas coisas, entendeu? Acho muito engraçado. Tem um artista que eu sigo, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele faz grafite até nos Estados Unidos. Até nos Estados Unidos tem isso. É incrível. E faz 11 anos que o Brasil tomou 7 na Alemanha, hein, Faz cara? 11 anos, E olha que eu puxei da memória. Eita. Bom, professor, você comentou que você tem alguns projetos em escolas relacionados a instituições de ensino, você também é professor, tem projetos com bibliotecas. Nos conta algumas vivências disso, como que é você estar em contato com esse pessoal, provavelmente de todas as idades, crianças até adolescentes, como que é isso? Eu quando eu era criança, eu lembro que a minha prima, eu devia ter uns 7 anos de idade, ela olhou pra mim assim e perguntou pra mim, eu tava fazendo aniversário, e tava tendo uma festinha de aniversário na minha casa, e aí era aqueles bolão gigante, sabe? Uhum. Antigamente fazia aniversário, era uns bolos nervosos, assim, gigante. E a mesa era repleta de docinho, assim, de balinha de coco. Não dá nem pra ver a mesa, né? Você não via a mesa, era no formato de grama, né? Uhum. Ela era embalada de verde, então a mesa ficava toda verdinha com aquele bolão gigante. Tempos bons. E a minha prima chegou em mim e perguntou, o que você vai ser quando crescer, né? Como era aniversário. Aí eu falei pra ela assim, na hora eu falei, vou ser mecânico. Aí ela falou, tudo bem você ser mecânico, né? Mas já que você vai ser mecânico, seja um mecânico de uma Ferrari, seja um mecânico de uma McLaren. E eu cresci pensando nisso. A cabeça de uma criança, hein, ó. Tá avançado. Eu cresci pensando nisso, eu nunca esqueci. Minha vida inteira eu nunca esqueci isso que ela me falou. E quando foi passando o tempo, eu me envolvi com crime. E me envolvido ali com crime, eu falei assim, já que eu sou criminoso, eu vou ser um criminoso nervoso. Nossa, usou exemplo bom pra coisa errada. Usei um exemplo bom pra coisa errada. Mas só que eu continuei pensando nisso. E aí só aconteceu desgraça na minha vida, fui preso, baleado, não sei o quê. E quando eu saí da cadeia da última vez, e eu passei por esse processo de transformação, eu entrei na faculdade porque era o que tinha para eu fazer, assim, o que eu conseguiria fazer naquele instante, que era o curso de pedagogia. Eu não tinha possibilidade de fazer um outro curso. Falei, vou fazer pedagogia mesmo, porque pelo menos eu vou ter um curso superior. Terminando pedagogia, eu consegui passar no concurso e me tornei professor. Só que aquela ideia de, tipo, já que eu vou ser isso, eu vou ser o melhor, eu levei comigo. E quando eu cheguei na escola, eu falei, já que eu vou ser professor, eu nem escolhi ser professor, eu vou tentar ser o melhor. E aí eu comecei a desenvolver vários projetos, projetos de leitura, enfim, eu não parei de estudar, fiz MBA, fiz um outro curso de artes visuais, fiz mestrado, fui aceito no programa de mestrado, e com aquela ideia, já que eu vou ser professor, vou ser o melhor. E fui desenvolvendo vários projetos. Esse projeto aqui mesmo é um projeto guarda-chuva, né? O projeto onde a gente escreve os livrinhos. É um projeto chamado Leitura Campeã. São várias ações dentro do mesmo projeto. Então a gente escreve, as crianças escrevem os livros, nós criamos bibliotecas comunitárias. Tem amigo meu aqui. Arrecadamos livros para criar bibliotecas comunitárias. Tem várias ações que são realizadas dentro desse mesmo projeto. E aí tem o projeto também Escola em Cores, que a gente, que a partir do momento que o Cobra, junto com o Luciano Huck, veio para Prudente, a gente passou a desenvolver esse projeto em várias outras escolas. E não parou mais. Aí, hoje em dia tem esse projeto chamado Lixo que Fala, que é o projeto que a gente utiliza do material que as crianças retiram das ruas para produzir obras de arte. E os projetos foram nascendo, e eu sempre com essa ideia, já que eu sou professor, então que eu seja o melhor que eu puder. E isso foi me abrindo portas dentro da educação. Na verdade, eu tive um reconhecimento dentro da educação maior do que muitos professores hoje acabam tendo, não porque eu talvez fosse o melhor professor, mas de alguma forma a minha história na educação alcançou lugares que
alguns professores não conseguem alcançar. Por exemplo, eu fui homenageado no último episódio de Malhação Vidas Brasileiras, Uhum. quando tinha aquela novelinha Malhação. Eu fui convidado para um programa da Globo, onde eu fui lá no Projac e dei uma palestra, fiz uma fala para várias pessoas dentro do Projac, um auditório e tal, junto com outros 5 professores. 5 professores super famosos no Brasil, e isso mostra que o meu trabalho tem sido reconhecido a nível nacional, e não porque eu seja o melhor professor, mas Uhum. porque o meu trabalho tem sido significativo para os meus alunos. Isso é muito bom. Você, como professor, você percebe como a arte, ela influencia a criatividade, as crianças a absorverem conhecimento de mundo, a não irem para lados mais ruins. E indo para essa questão da educação, a gente percebe desde épocas passadas que a arte não é muito valorizada no Brasil, certo? A ditadura militar, por exemplo, tivemos vários exemplos de artes que privadas, né? Foram censuradas. Músicas, principalmente. Músicas, manifestações artísticas, e um exemplo que eu gosto muito de usar é sobre não diria que é uma pichação, é uma palavra escrita durante a ditadura militar, que é amar, só que antes do M, entre parênteses, tem um R, e no final tem um ponto de exclamação. Isso faria uma analogia sobre se você deveria amar ou se deveria armar. Dois jeitos de lidar com a ditadura. Essas representações com duplo sentido, um sentido escondido, você costuma trabalhar muito com isso? Eu acho que em alguns momentos sim. Utilizar símbolos signos que significam várias coisas, né, para várias pessoas, né, mas que na verdade para mim significava uma coisa diferente do que significa para as outras pessoas. Uhum. Muitas vezes eu produzo algo e as pessoas vêm falar para mim sobre a forma com que a pessoa enxergou aquilo que eu produzi, porém eu não estava querendo expressar nada daquilo que a pessoa estava ali Uhum. achando que eu quis me expressar. Quando você falou assim, no Brasil a gente não valoriza, o brasileiro não costuma valorizar a arte, isso já faz muito tempo. Eu tenho aqui uma tese, na verdade, de que o brasileiro, ele é lascado há muito tempo. Então, por exemplo, hoje, eu vi recentemente que 76% dos brasileiros estão endividados. Considerando que 76% dos brasileiros estão endividados, qual brasileiro que vai tirar R$ 2.000 do bolso para comprar uma tela de um artista? Né, que vai pagar R$ 2.000 para o cara fazer um grafite na parede dele? E aí você vai em outros países já desenvolvidos, o cara vai ter condições ali de estar pagando pela arte que ele gostaria de consumir. Aqui os brasileiros às vezes não conseguem consumir um filme no cinema. Então eu tenho uma tese de que o maior motivo do brasileiro não consumir é a falta de grana mesmo, né? O brasileiro, se pega eu tô pintando às vezes numa quebrada, assim, num bairro de periferia, todo mundo acha lindo. Você vê que todo mundo gostaria de ter na parede da sua casa ali uma tela ou até um grafite, mas você olha ali na simplicidade das pessoas, você sabe que a pessoa não vai tirar R$ 2.000 das contas que ela precisa pagar para comprar uma tela, para pintar uma parede. Então é um dos motivos, né, no Brasil. Além da educação, né, que a gente não aprende também na escola a valorizar, a ter o amor que deveria ter pela arte. Você, como artista, desde quando você começou a trabalhar com artes na rua? Porque assim, você fazer uma arte numa parede pública, geralmente, na minha cabeça, não vai ter alguém te pagando para fazer isso, né? E a gente sabe que material, e até mesmo tempo, não é barato, né? Quando que você começou? Qual foi a sua primeira obra que você fez em uma praça pública, por exemplo, num lugar público?
E como você lidou com essa questão do dinheiro, dos materiais necessários para isso? Meu, não me recordo da minha primeira obra, pra falar a verdade. Comecei a fazer e não me recordo da primeira, mas eu lembro das primeiras. E no começo eu fui fazendo com material que sobrava de algum projeto que às vezes a prefeitura me chamava para pintar algum lugar, ou algum projeto que eu desenvolvia na escola e sobrava ali um material. Eu busco sempre parceiros, né, Uhum. para ajudar. Por exemplo, eu vou pintar uma escola, então eu busco parceiros para comprar tinta, para comprar lanchinho para as crianças, se tiver crianças ali ajudando. E vai sempre sobrando material aqui, no outro projeto sobra mais um pouco, e aí eu vou usando esse material que sobra para ir realizando outras ações, pintando outras paredes. E na medida que você vai fazendo, você tem muito empresário que, quando quer divulgar o seu produto, ele paga para ter um outdoor, não sei o valor disso. Eu, como artista, eu vou lá e pinto uma tela, pinto uma parede, na verdade, e aquilo vira meu outdoor. Eu pinto uma aqui, de repente pinto uma ali, pinto uma não sei aonde, e aí na medida que eu vou pintando, aquilo ali vai carregando o meu nome para um lugar, para outro, e eu vou encontrando trabalhos ali para fazer onde eu vou receber, e o material vai sobrando, e eu às vezes tiro do meu bolso mesmo também, Uhum. né? Eu sou professor, então eu recebo salário e pago do meu bolso para pegar o material. No primeiro festival de grafite que nós tivemos em Prudente, foi em 2018. Nós reunimos, acho que 30 artistas, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei, não lembro as cidades, assim, os estados, mas eles vieram, acho que vieram do Paraná, enfim. E eu ganhei R$ 3.000 de um médico, que me deu R$ 3.000, e o restante eu tive que tirar do meu bolso. Nos anos seguintes, sempre tirando do meu bolso. Aí, em alguns momentos, a prefeitura chegava com algum pequeno valor, mas eu sempre colocava do meu bolso e via aquilo como um investimento no grafite, em Uhum. Presidente Prudente. E não vou ser, assim, hipócrita de dizer que não abriu portas, que eu não ganhei com isso. Eu ganhei visibilidade, e a partir da visibilidade, eu também ganhei dinheiro. Sim. Então, no começo, eu não pensava na visibilidade apenas, né? Pensava no fomento do grafite em Presidente Prudente. Haviam poucos grafiteiros e isso fez com que aumentasse o número de grafiteiros. E aí eu fui investindo e tirava do meu bolso. Fiz empréstimo consignado para investir em material Nossa. já, sabe? O SPC foi atrás de você, Serasa? SPC, Serasa. Não, tô brincando. Até eu não fiquei devendo. Não. Eu fiz o empréstimo e paguei. Mas tô querendo mostrar que existe um sacrifício, né? Uhum. Eu acho que em qualquer área você vai precisar fazer um sacrifício e às vezes colocar dinheiro do seu bolso naquele seu projeto, Sim. naquele seu Tem que sonho. sonhar. Cara, eu lembro que ano passado na minha escola, eu e meu grêmio estudantil, a gente tava com um projeto de pintar algumas paredes da escola, porque assim, a gente sabe que escola não é um lugar, pô, 100% agradável, que você, nossa, Ah, você acorda. nossa, é bem desagradável, vamos ser Você sinceros. acorda, cara, você acorda às 6 da manhã, você tem que pegar 5 da manhã, às vezes 4, pra você pegar ônibus e ir pra escola e Passar chegar igual, lá. igual o pai e a mãe que passa pelos boi, pela lama, tem que ir de Chegar barco, né? na escola às 7 horas da manhã, ficar lá até meio-dia. Cara, é um ambiente, assim, muitas vezes desagradável. E a gente tava com um projeto de tentar trazer uma alegria, trazer uma vida pra esse lugar pintando, né? Só que aí a gente se deparou com um grande problema, que era, pô, a falta de visibilidade. A gente tava com vários projetos, assim, muito legais. Eu e meus amigos, a gente tinha projetado alguns esboços sobre essas artes que a gente ia fazer. E acabou, no final das contas, que a gente não foi eleito. Foi isso. Nossa, Cara, eu juro pra você, cara, eu sou presidente do Grêmio. boa. Era um projeto muito bacana, cara. E, cara, a arte, ela tem uma possibilidade de fazer, de trazer essa felicidade pra escola e fazer com que as crianças tenham vontade de estar lá. E até mesmo trazer esse reconhecimento pra arte, certo? Então você, em todas as artes que você fez,
Você acha que a sua arte pode ter influenciado um futuro artista, influenciando uma pessoa a querer estar lá para presenciar essa vida, essa felicidade dentro da escola? Ou já influenciou, né? Se você souber. Sim, não, eu percebo vários meninos aí que saem produzindo arte, alguns estão no picho, né? Eu falo, ó, não, você não aprendeu comigo, viu? É. Mas eu percebo vários que foram influenciados e estão hoje produzindo arte desde o começo, né? Desde que eu comecei. E eu sempre busco lançar novos artistas. Por exemplo, eu conheci recentemente, já tinha conhecido ele há algum tempo, um menino chamado Arthur. Aí eu tava fazendo um desenho numa parede, ele parou com o pai dele, né, de carro. Ele falou: você lembra de mim? Eu sou o Arthur, que tava lá na pista de skate quando você tava fazendo um grafite. Falei: lembro, eu lembrava dele. Aí ele falou: eu tô com uma personagem nova, é a Pomposa. Pomposa. É um pombo, o personagem dele. Então, no grafite a gente trabalha com personagens, trabalha com letras, né? Eu gosto de trabalhar com realismo, mas aí quando eu quero fazer algo rápido, eu vou lá com letra, ou algum personagem de cartoon. E ele criou esse personagem que é a Pomposa. Aí dei as latas na mão dele e foi e começou a pintar a Pomposa. E ficou bonito, ficou legal. E aí ele começou a me falar das referências dele, que era o Chivits, que é um grafiteiro de São Paulo, enfim. E foi me falando das referências que ele tinha no grafite e que estava me acompanhando no Instagram e tal. E eu marquei de a gente, não, a gente ainda não fez isso, né? Mas eu marquei da gente estar fazendo um pequeno encontro de grafiteiros aqui em Prudente. Eu acho que logo em breve a gente vai estar fazendo. E lançar ele como o grafiteiro mais jovem do Oeste Paulista. Ele tem 10 anos de idade. Caramba. Junto, no mesmo dia, tinha um outro grafiteiro que era o Banner. Ele estava comigo. Ele tá fazendo vários grafites pela cidade. Ele tem um personagem e também tá assinando um banner. E era um garoto de 15 anos de idade. Então são a nova geração aí que vai provavelmente estar dando continuidade ao que eu comecei lá atrás. Que bacana. Então, o legado que você passou para diversos artistas aqui de Prudente, principalmente, né? Itamar, que recado você tem agora pra gente concluir pro jovem que às vezes ele tem um talento nato dentro dele, tem uma vontade dentro dele, e sim, ele expressaria coisas maravilhosas e poderia mudar o ambiente dele assim como você mudou. Que recado você tem para esse jovem que às vezes tem tudo isso, mas tem uma vergonha, tem um medo, uma insegurança dentro dele, às vezes por falta de condição, às vezes falta de incentivo? Eu diria para esse jovem que a gente começa sempre de algum lugar. Não sei se vocês já viram aqueles stories que tá tendo hoje em dia. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Uhum. E é assim, eu acho que em todos os setores da nossa vida. E no desenho também não é diferente. Eu conheço artistas que há 15, 20 anos atrás, quando fizeram as suas primeiras artes, elas eram irreconhecíveis se você comparar com as obras que eles produzem hoje. O próprio Strike, que eu citei, né, que ele é um dos maiores nomes do hiperrealismo no Brasil, algumas obras dele de 15 anos atrás são irreconhecíveis. Então, primeiro você começa e depois você melhora. Então, não tenha medo de errar e de experimentar e de evoluir. Na medida que você vai errando, você vai aprendendo com seus erros e vai evoluindo. Assim é na vida e assim é no desenho também. Certo. E ele tem duas oportunidades para você, jovem, que quer impactar o cenário que você tá. O senhor pode falar das latas de aerosol e do mutirão para a Escola do Navio? Sim, nós estamos com um mutirão no dia 7 de junho. É um mutirão para revitalização, né, para pintura da Escola Navio, Escola João Franco de Godoy. E estamos com o encerramento da arrecadação de latas de aerosol, com o intuito de tirar latas de aerosol do meio ambiente, que hoje apenas 1% dessas latas são recicláveis, e a gente, em Prudente, está querendo fazer com que um número muito maior de latas sejam recicladas. Então, estamos encerrando uma arrecadação que nós estamos realizando desde o começo do ano, e vamos encerrar no dia 14 de junho com a produção de um enorme mural, mosaico com latas de aerosol, onde grafiteiros vão estar
produzindo obras de grafite, e os voluntários, quem quiser participar, vai ajudar na produção desse mosaico de latas de aerosol, que provavelmente vai ser o maior mosaico de latas de aerosol do planeta. Certo? E onde o pessoal pode doar para contribuir, onde eles podem ir buscar um contato para eles ajudarem até mesmo a fazer essa arte? Sim, as doações podem ser feitas na Arte Gesso Decor, no projeto Aquarela de Presidente Prudente e na Secretaria de Meio Ambiente. Certo. As informações também podem conseguir nesses locais. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreve. Infelizmente, hoje a gente tem que finalizar. Lembre-se da Perisson Presentes, a nossa parceira aqui do canal. Você pode comprar luminárias, copos, porta-objetos como esse que eu estou usando. E não deixe de prestigiar o professor Itamar nas redes sociais dele. Curta, comenta, compartilhe. Quando passar por um mural dele, tira uma foto. Podem te marcar? Poxa! Marquem ele nas redes sociais. Prestigiem um artista da sua região. Se você também não for da região e tiver de passagem por aqui, não deixa também de prestigiar. É isso, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Seguinte, se depois dessa você ainda achar que grafite é coisa de marginal, vai procurar Jesus. Tu mesmo, hein?